de volta com o Educador Entrevista. Nós falamos hoje um pouquinho a respeito do trabalho da NUAP, aqui na companhia da Joana. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Obrigada a vocês pelo convite. Bom dia a todos. Também com a Bel. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. E com o Thales também, obrigado pela participação. Bom dia. Obrigado, Luciano. Bom dia. Bom, para quem não conhece a NUAP, né, vamos explicar um pouquinho o que é. Bom, a NUAP funciona aqui em Batatais há 11 anos. Nós iniciamos com os projetos culturais, né? Inicialmente, o nosso primeiro projeto foi o Mestre Sala e Porta-Bandeira, e através dele a gente vem trazendo novos cursos, trabalhando com o público infantil, né? De crianças e adolescentes. No ano passado a gente trabalhou com os cursos profissionalizantes, que esse ano a gente não fez, provavelmente no próximo ano a gente volte com eles, para estar abrangendo também através disso os pais dos alunos que já frequentam também o NUAP e toda a população da cidade e da região também que tem vindo participar do nosso curso. E o projeto já está enraizado há um bom tempo, né? Já realiza atividades, foi se diversificando, né? Existe já com uma efetividade há muito tempo. Sim, hoje nós estamos com balé, o inglês, a capoeira e o mestre sala e porta-bandeira, né? O mestre sala e porta-bandeira nesses 11 anos, o inglês já vai fazer 7 anos que a gente tem o curso de inglês no NUAP, para as crianças e para os adolescentes, o balé que agora está numa nova formação, com nova professora também, que depois a gente vai passar todas as informações, e a capoeira que funciona à noite, durante a semana lá, junto com o nosso monitor. Perfeito. E o Thales começou, né, como aluno, virou instrutor, né? Como é que foi essa transição, Thales, aí, essa mudança? Quando eu entrei no NUAP, eu estava vindo de um outro projeto, que era do Bailação, e eu comecei como aluno. Aí eu recebi o convite para desfilar como terceiro mestre sala na Castelo. Depois do Carnaval de 2014, a Joana e os outros monitores me convidaram para virar monitor também. E aceitei o convite, estamos aí até hoje. Perfeito. E, de fato, tem esse fator interessante, né, de participar dessa história e ver os dois lados, né? Sim, a partir do momento que eu entrei como aluno, eu vi que eu não prestava tanta atenção na técnica, porque eu não pensava tanto em ser oficial, tinha essa vontade, mas eu pensava que era um sonho muito distante. E como aluno eu não pensava tanto nisso. Quando eu virei monitor, eu pensei assim, mesmo que eu não seja oficial de uma escola de samba, eu tenho que pensar na técnica, porque eu tenho que passar para os meus alunos isso. O que eles têm que mostrar na avenida, o que eles têm que mostrar para os jurados, certinho. Perfeito. É bem interessante passar de aluno para monitor. E, Bel, a gente observa também isso, né? Além dessa questão dessa transição em alguns casos, também o trabalho junto com a família e como as famílias participam, né? A gente sempre procurou trazer isso para o NUAP, então a gente sempre teve os pais ali, né, participando, ajudando, colaborando. No dia do balé, elas ficam tudo lá, anda para cá, anda para lá, quer ver, fica escondidinha, né? E mesma coisa o pessoal do mestre-sala. Em épocas assim que a gente tinha desfiles, as mães ajudando, as mães indo para a avenida, levando lanche, ajudando a vestir. Então sempre teve uma participação muito boa da família, né, da comunidade lá no NUAP. A gente sempre prezou por isso, né? Mesmo porque também viemos de família, né, sempre então sempre procurando manter isso. Eu acho muito importante. E também é interessante, né, citar o quanto está enraizado na história de várias pessoas, né? Porque se a gente pensa nesse período todo, a quantidade de pessoas atendidas é muito grande. Muito grande. A gente tem história, né, de nossos alunos que foram para São Paulo, foram para Franca, foram para Ribeirão, né, para apresentações. Já levamos o curso para Franca, já levamos o curso para Ribeirão, né, lá nos Bambas, em Franca, foi no, como chama lá? Na Ases do Ritmo. Na Ases, nós ficamos 1 ano praticamente lá, dando o curso. Então, a gente criou isso, a gente tem
uma expressão em São Paulo, um nome, né, com o pessoal da MESP, vários mestres-sala lá de renome. A gente tem essa história lá também e em outra cidade. Joana, vocês têm também sempre essa questão do leque dos cursos fixos e daqueles que são abertos em determinados períodos, né? Como é que tem funcionado isso? Até para as pessoas que quiserem sugerir cursos ou que tenham a possibilidade de oferecer algum curso. Isso. Hoje nós temos o curso de capoeira, que funciona às segundas-feiras, o curso de inglês, que funciona às sextas-feiras, e o curso de balé e mestre-sala e porta-bandeira, que é aos sábados, né? Todos em horário diferente e dependendo muitas vezes da idade ou do período que a criança ou o adolescente estuda. Quando nós abrimos os cursos profissionalizantes, eles funcionam à noite. A maioria dos nossos monitores acabam sendo voluntários, né, porque a taxa que a gente tem que repassar para eles até é muito baixa, e o curso são com valores mais acessíveis, né? Então eles costumam ser cursos de 2 ou 3 meses. A gente já teve técnicas de maquiagem, de trança, de cabelo, manicure e pedicure, que são todos cursos que provavelmente a gente volta. Estamos sim procurando monitores, então quem tiver à disposição, quem quiser montar um grupo, quem quiser fazer qualquer tipo de curso para o próximo ano, nós estamos com essa abertura sim lá dentro do NUAP, para a gente estar podendo retomar esses cursos com novas turmas. Uhum. E é importante isso, né? Ter essa possibilidade dinâmica de um leque maior, até porque alguns cursos têm que ser mesmo de curto prazo, né? Porque atende um determinado nicho de mercado, depois você tem que ficar um tempo sem fazer. E muitas vezes a gente vê da ajuda que nós sabemos que os cursos não vai transformar ninguém em profissional, principalmente nesses profissionalizantes, até pelo espaço que a gente tem, mas muitas meninas, principalmente, que passaram por nós, através deste curso, sendo o primeiro, e nós sempre falamos de todos os cursos que acontecem na cidade, que transformam realmente o que o pessoal já sai com um curso profissional, que é importante elas estarem fazendo depois de começarem com esse curso básico, mas muitas vezes a gente viu que isso foi um pontapé inicial para ela montar um negócio dela, para aquela mãe que precisa de ter um dinheiro extra, e que isso foi ajudando a cada vez mais também, principalmente nas famílias dos nossos alunos, né? Então os cursos às vezes eles têm um valor menor na cidade, eles têm um tempo menor, mas o que a gente sempre foca é a importância depois das pessoas estarem procurando se profissionalizar também em cima disso. Então é um pontapé, é uma ajuda para a pessoa estar depois escolhendo realmente o que ela quer fazer. Perfeito. E também é fundamental aí a gente perceber também que alguns dos alunos ou das famílias passaram por vários cursos, né? Então também tem uma questão de aproveitar essas oportunidades em paralelo. Foi até o que a gente estava comentando no intervalo, que da mesma forma que os nossos alunos do curso de mestre-sala e porta-bandeira hoje formam a nossa diretoria do NUAP, né? Que é uma responsabilidade que eles têm, então é a responsabilidade de estar acompanhando o pai, acompanhando as aulas junto com os nossos professores, de estar montando uma documentação, de estar montando aula, né? Então eles todos foram alunos e hoje são nossos diretores. E muitas vezes os pais deles também acabam passando por tudo isso junto conosco, né? Então acaba que é um projeto família o tempo todo, porque quando o filho não pode me salvar, a mãe tem que salvar, tem que ajudar de qualquer forma, e a gente vai levando dessa maneira. A Carla parabenizando pelo trabalho e perguntando, né, como é que está a questão da sede, né, se isso ajudou no trabalho e se ainda precisa de algumas coisas para a estrutura da sede. Boa tarde, né, Carla? A sede está estruturada, nós estávamos até conversando no início do programa que nós estamos organizando a nossa documentação, a gente até manda um abraço para a Márcia, que é a advogada que está nos auxiliando, né? Os documentos estão todos prontinhos para a organização. Se for a Carla que eu estou pensando, é a Carla que nos ajudava com a parte do social lá no NUAP.
que ela ficou um tempo lá com a gente para ajudar a fazer os currículos, quando a pessoa precisava de alguma vaga para empresas, que ela ajudava a pessoa a ir para essa entrevista bem preparado, e ela ficou um tempo lá com a gente nos ajudando. As portas continuam abertas, sempre tem gente que vai lá perguntar e a gente vai encaminhando das formas que pode ser, mas a documentação está toda certinha assim. E o espaço, né? O espaço, a gente nos foi cedido aquela parte nova, né? Que tem o bar embaixo, e a parte de cima, né? Ficou pra gente fazer nosso trabalho lá. Né? Mesmo porque nós, como a grande maioria da sociedade, foram se deteriorando e nós ficamos lá, né? Então, hoje tentou-se por outros meios, né? Arrendou parte, alugou parte, e a gente fica com a sede lá. Perfeito. Na parte de cima. Até para quem não sabe, né, não conhece, a sede do NUAP é em anexo à Sociedade Princesa Isabel, no centro da cidade, né? E nós temos um segundo andar no prédio que a gente remodelou, reconstruiu e conseguiu organizar todos os cursos lá naquela parte. E de fato, né, é importante pensar nisso, né, o quanto ter uma estrutura funcional ajuda até a pensar o futuro da entidade. Com certeza, é uma ajuda muito grande. Nesses 11 anos, com tudo que vem acontecendo, nós continuamos lá, já tivemos que fazer aula de inglês no bar, já fizemos aula de balé no palco, sem palco, até que a gente conseguiu estruturar a nossa sede para ter os nossos cursos todos separadinhos e organizados. E mesmo assim, hoje, né, o Licão arrendou a parte lá para a festa, mas o que a gente precisa dele, assim, ele está sempre pronto, se a gente precisa de alguma coisa, ele cede, ele nos ajuda, né, e a gente, por sua vez, também procura ajudar o pessoal que está lá, né. Tem um negócio de sushi lá, né, o que precisa, a gente chega num acordo. E mesmo assim, lembrando que são entidades separadas, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, então, como que funciona? Não, nós temos nossa própria documentação, nosso próprio CNPJ, quando a gente busca as ajudas, principalmente agora vamos falar nessa época de política, né? É tudo através da nossa entidade, é tudo com documentação pronta e é tudo com documentação que está correta. Né? Então, quem tiver à disposição a ajudar, é tudo separadinho lá, né? Nós usamos o espaço, mas nós temos toda a nossa documentação. Perfeito. E, de fato, é o que a gente coloca, né? A estrutura, né, cada vez mais adequada, né? Vocês sempre lutando aí para manter o espaço, e como tem essa dinâmica de cursos diferenciados, querendo ou não, toda hora tem que dar uma ajeitadinha para atender esse curso novo. Para cada curso que vem, dá uma remodelada em tudo lá, né? Então, quando criou-se o curso de balé, a nossa sala é adaptada, tem a barra, tem o espelho na parede todas as salas são ventiladas, né? Tem os corrimões para o pessoal, porque é tudo escada, né? Para subir com segurança. Todos os lugares que eram abertos estão com grade de segurança também, então está tudo muito bem organizado. Também, pensando na questão aí da estrutura e dos cursos, o Miguel parabenizando pelo trabalho e perguntando, né, se vocês também se interessam em parcerias e se podem cobrar algum tipo de mensalidade. No Estatuto Novo, né? Que veio. Nós tivemos que reorganizar o nosso estatuto por conta disso, de uma nova lei que abrangiu assim. Sim, tem esse valor das mensalidades e principalmente também do remanejamento aos profissionais que trabalham ou que tenham que serem pagos de alguma forma. E nós aceitamos sim as parcerias. Perfeito. Estamos abertos a parcerias, né? A Vanessa perguntando se tem inscrições abertas e em que período inscrever nos projetos.
Nós estamos sim com as inscrições abertas para os 4 cursos que estão acontecendo, né? Como não fica a sede aberta fica aberta nos dias em que tem os cursos. A gente sempre passa o número de telefone para os mães ou os responsáveis estarem entrando em contato para os cursos de capoeira, balé, inglês e o curso de mestre sala e porta-bandeira. As inscrições estão abertas para os 4 cursos. Perfeito. Pré-requisitos, tem que levar alguma documentação, o que é necessário? Todos os alunos podem fazer uma aula experimental em todos esses cursos. A partir do dia que vão na aula experimental, eles passam na secretaria, junto com a nossa monitora, e a gente pega os dados pessoais e explica sobre os carnezinhos, sobre os horários e sobre o material. Telefone, e-mail, tudo para a gente estar entrando em contato. Perfeito. E como é que fica a participação dos pais nesse sentido, né? A gente vê que muitas ações os pais ficam durante a aula, acompanham, tem muito essa rotina, né? Tem sim, principalmente quando as crianças são menores, a participação deles, igual agora no próximo mês a gente tem a festa de Halloween com a turma do inglês, a comemoração do Dia das Crianças com as crianças do balé, e tudo que a gente sempre precisa, as mães estão lá na hora de ajudar para a fila da hidratação, para as meninas tomarem água, na hora de organizar os lanches, para as apresentações que elas sempre fazem, as mães sempre ajudam bastante. A gente fala as mães, mas são mães, pais e todos os responsáveis, né, que sempre estão lá nos ajudando. Uhum. A Flávia aqui também parabenizando e pergunta a respeito de curso de estética. Você tem alguma previsão? O curso de estética, na verdade, teve uma vez que uma profissional entrou em contato conosco, mas o espaço que ela precisava e os materiais a gente não conseguiria para ela fazer o curso, né, para ela realizar. Ainda não temos nenhum profissional em vista e ninguém que tenha nos procurado novamente para tentar montar este curso para o próximo ano, né? O que provavelmente volte, que é certeza, é o curso de manicure e pedicure e o curso de design de sobrancelha e maquiagem. Uhum. Pedro também parabenizando. E colocando se vai haver a possibilidade de alguma questão nova relacionada à dança, como o K-pop agora, que está, né, famoso, entre outras questões. Vocês pensam em colocar atividades nesse sentido? Pedro, nós somos abertos a tudo. Se você tem interesse ou se conhece alguém que possa estar montando uma grade, procura pela gente, depois nós vamos passar o telefone, a gente monta um projeto, senta com o pessoal da diretoria, quem sabe dá certo sim, as portas vão estar sempre abertas, principalmente para essas novidades que vêm aparecendo agora, né? E é importante destacar isso, né, que o projeto sempre teve essa dinâmica e que está nas duas vias também, né, das pessoas que procuram para oferecer cursos, mas também na via das pessoas que procuram para fazer o curso. Nós tivemos agora com o reinício do curso de mestre sala e porta-bandeira, um aluno que veio de Ribeirão Preto, que ele faz parte até de uma aula coreografada de uma escola de samba do Rio de Janeiro, com interesse de estar trazendo dança afro, né, para o nosso currículo também. A gente vai ter uma reunião agendada com ele, para quem sabe já é um início de um curso diferente, o pessoal vem junto com o pessoal de Ribeirão também, que ele já faz parte de uma companhia de dança em Ribeirão, e quem sabe também vai dar certo já para 2019. Uhum. E é isso, mas tem que também ter demanda, porque a gente viu que várias épocas vocês colocaram uma grade gigantesca, mas não tinha isso, né? A contrapartida de pessoas para fazer alguns cursos. Sim, no início é tudo muito interessante, né? Mas a gente tem que lembrar que precisa de uma manutenção. Então, é a manutenção do prédio, dos monitores e principalmente da participação da população. Não é viável para a gente com essa demanda toda de tempo e pessoal, né? Se o pessoal não se agregar junto com isso. Então, tendo a demanda, a gente abre as inscrições e o público vindo, o curso sempre vai ser realizado. Para quem quiser conhecer o projeto,
quais os dias de funcionamento? Existe essa possibilidade? Como é que funciona? Sim, conforme eu falei antes, então, às segundas-feiras, no período das 7 às 9 da noite, a gente tem o curso de capoeira. O inglês funciona às sextas-feiras, no período da manhã e no período das 4h30 até o início da noite. E aos sábados, que nós estamos lá agora, da 1 da tarde às 5, porque nós temos o balé da turminha da 1h, turma das 2 e das 3 às 5, que tem o curso de mestre e porta-bandeira. Então, é já um cursinho grudado no outro. E a gente está lá o sábado toda a tarde para quem quiser conhecer o prédio da entidade ou para quem quiser também mais informações diretamente, pessoalmente com alguém. Ou qualquer informação que o pessoal queira também, pode me mandar pelo WhatsApp, que é 16 991 61 6140, que aí a gente vai conversando sobre o pessoal que tem interesse nos novos cursos. Nós já vamos montando uma lista de interessados, procurando novos monitores e também para o pessoal que queira fazer alguma aula experimental dos cursos que já tem, porque aí a gente tem que estar passando para os professores. Perfeito. Bel, quero agradecer a participação, deixar o programa sempre disponível para as ações de vocês e esperar exatamente isso, né? Que temos que ver cada vez mais, né, o projeto desenvolvido, com participação. A gente só tem a agradecer as ações que vocês realizam. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente estar falando do nosso trabalho, né? E estamos de portas abertas para quem quiser conhecer, quem quiser participar, quem quiser estar lá junto com a gente. Obrigada, Luciano. Joana, obrigado pela presença aqui. Você sabe que o programa está sempre à disposição. Parabéns pelo projeto. Eu que agradeço e eu também fico à disposição, o pessoal que precisar de mandar mensagem, ou mesmo se quiser entrar em contato pelo Facebook, tanto do NUAP quanto o meu particular, também pode mandar mensagem que a gente vai conversando. E todos que queiram estar participando das atividades que são realizadas no NUAP serão bem-vindos. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência eu converso com o Fábio, representando o Bateia. Vamos falar um pouquinho a respeito de questões ligadas ao meio ambiente. Voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, agora eu converso com o Fábio, representante do Bateia. Fábio, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde a todos. Mais essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o meio ambiente. Perfeito. Bom, nós tivemos essa questão aí relacionada a abelhas no município, né? E sempre uma questão importante da gente tocar, porque a gente tem uma discussão grande no mundo hoje a respeito, inclusive, da possibilidade de extinção das abelhas e com elas uma quantidade gigantesca de alimentos, né? Isso vem se tocando na mídia há muito tempo. Por outro lado, o país, há várias décadas, importou muitas abelhas, né? O que também gera até hoje um problema de desequilíbrio ambiental, né? Vamos falar um pouquinho disso, e eu já pergunto, aproveito aqui a pergunta da Marcela, que coloca isso, né? Quando nós pensamos nas abelhas nativas, as brasileiras, a grande maioria é sem ferrão, né? Por que em algum momento da história as pessoas importaram, né, abelhas com ferrão? Então, as abelhas elas foram trazidas para o Brasil da Europa e da África, né, pela produção de mel. Então, as abelhas brasileiras, as abelhas melíferas sem ferrão, elas produzem mel, só que numa quantidade menor. A abelha africana, ela produz uma quantidade muito grande de mel, só que ela é muito agressiva. A europeia, ela é um pouco mais tranquila, só que ela não produz tanto mel. Então a gente teve uma hibridização, né? A gente fez uma espécie nova, cruzando a abelha africana com a abelha europeia, e a gente tem então a abelha africanizada. E ela foi muito difundida no Brasil justamente para a produção de mel. Desde o começo, essa produção de mel, essas colônias, estavam todas no campo. O que a gente teve aí foi uma expansão urbana. Né? Então, a gente teve uma expansão urbana e vários outros problemas aí que foram se somando. Né? Então, junto com a expansão urbana, a gente teve a monocultura, né? Principalmente de soja, cana-de-açúcar,
que são um pólen que não é muito atrativo para as abelhas, né? Então, no caso da soja, você mesmo comentou, né, da produção de alimentos, a polinização, né, é muito importante para a continuação, para a perpetuação das espécies, né, a produção de frutos e sementes. Mas a soja, ela se propaga com vento. E hoje a cana a gente cultiva com propagação de clones, né? A gente pega pedaços da cana e faz novas plantas. Então a gente não precisa de sementes, né, para plantar a cana e não precisa das abelhas para polinizar a soja. Então as monoculturas acabam afastando as abelhas de uma área mais rural, né, uma área mais de silvestre, e elas acabam vindo para a cidade. Perfeito. Mas fazendo um resgate aí, né? Na época da importação, eu acho que a gente cai até naquela questão da desvalorização do produto nacional, né? Isso. Porque se tivesse se investido em abelhas nativas, a gente teria produção... Inclusive o mel das abelhas nativas é muito mais nutritivo do que o mel da abelha africana. Então a gente tem propriedades medicinais muito melhores no mel da jataí, no mel das abelhas brasileiras, do que da abelha africana. Só que a produção é muito baixa. Então para você ter uma produção relevante, você precisa ter muitas colônias. Isso seria bom por um lado, né, que a gente aumentaria aí a nossa polinização, né, e valorizaria uma espécie nossa brasileira. Só que dá trabalho, né? Então a gente vai sempre pelo caminho mais fácil, mais rápido, mais lucrativo. Sem dúvida. E que isso gera uma série de problemas, não só com abelhas, né? Vamos pensar em outro exemplo lá, que foi o caramujo africano também, né? Que foi importado para criação, para consumo, e que hoje virou uma praga também, que a gente não consegue controlar. E uma praga, né? E vetor de doenças, né? Então a gente tem um vetor preocupante aqui em Batatais. A gente tem casos do caramujo, não sei se tem casos registrados da doença, né? Mas os caramujos a gente encontra aqui no município de Batatais, né? Então aí é claro também. Um outro macaquinho que todo mundo acha bonitinho, tem no bosque, né? Que é o sagui. O sagui é aquele macaquinho com os pelos brancos, né, na face. Ele foi trazido, é brasileiro, só que ele foi trazido do Nordeste. E ele tem uma reprodução muito rápida também, então ele é muito agressivo na natureza, na competição. E ele é um dos causadores da diminuição da população do mico-leão-dourado, né? Então a gente tem os problemas dessas espécies, né, que são trazidas de um lugar para o outro, então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas espécies que a gente leva de um lugar para o outro. Um outro exemplo clássico agora, que são os javalis que cruzaram com porcos, né? Também nessa coisa, olha, não, nós vamos trazer, vai ser produção, vai ser lucrativo. Hoje quase ninguém mais cria e virou um problema. Não tem uma aceitação do mercado, né, pela carne, né? E aí acaba soltando. E é um animal também muito agressivo que acaba causando acidentes. E de fato, né, o país passou por várias ondas dessa, né? Eu não sei como é que a gente não vê avestruz pela rua, né? Mas também teve uma febre do avestruz aí, né? É muito recorrente, só que a gente acaba não vendo a possibilidade do problema futuro e a gente cai aí exatamente nessa questão do desequilíbrio ambiental. Isso, que é muito preocupante. Então, a gente tem um monte de problemas ambientais aí por causa de espécies que são trazidas. Então, tem algumas espécies até de árvores que a flor, o pólen, é tóxico para as abelhas brasileiras. E elas são plantadas e acabam matando as abelhas, né? Então, a gente tem várias espécies aí que elas, quem cria abelha já tem um certo receio aí para ver se na região tem essa árvore, né, para não ter problema com as abelhas. Então a gente tem esses problemas aí não só com animais, mas também com vegetais também. Bom, lá no Bateia vocês estão com o meliponário, né? Estão criando. Como é que fica essa questão, né? De que tipo de espécies que vocês têm, como é que é o manejo? Então, nós temos lá algumas colônias, né? Nós temos a jataí, a mirim, a plebeia droriana, a marmelada, a uruçu boca de renda, e tem uma nativa lá nossa, que apareceu lá, que é uma geotrigona. Ela faz o ninho igual um formigueiro, né, no chão. Essa é nativa que já estava lá. Essas colônias que a gente tem lá é apenas para a educação ambiental. Então a gente não tem o objetivo de comercialização de mel, comercialização de colônias, né? Até a multiplicação de colônias a gente já tentou algumas vezes, não foi bem sucedido, a gente resolveu parar. Então essas abelhas que nós temos lá no Bateia são todas abelhas sem ferrão, abelhas
brasileiras. A produção de mel delas é baixa, a gente consegue ver o mel lá, mas geralmente a gente não mexe, não tira o mel, deixa lá só para elas mesmas e vai fazendo essa manutenção apenas para manter as abelhas, não para aumentar a produção de mel. E cada uma com cuidado muito específico, né? Sim. Então a gente procura plantar ali em volta, no entorno, algumas flores que atraem elas, né, que elas já vão buscar o pólen. Então a gente sempre tem esse cuidado aí, principalmente no inverno, né, que tem uma demanda menor de flores, né? Então a gente tem um cuidado maior aí durante o inverno. Pensando nessa questão, né, quais são os fatos que se atribui você falou da questão específica aí da monocultura, né? Mas Guilherme perguntando aqui, né? Venenos e tudo mais podem afetar essas populações? Com certeza. Então, hoje já está confirmado, né, apesar das pessoas não admitirem, mas já está confirmado que os venenos utilizados na agricultura, eles são muito prejudiciais para as abelhas. Então, já foi feito exame até em mel, e no mel foi identificado traços aí desse defensor agrícola, né, desse veneno no mel. Então a gente já está tendo problemas de contaminação do mel. Tem as pessoas também que usam pólen, né, o grão de pólen, aí vai estar mais contaminado ainda, né, porque o pólen tem um contato direto, né, com o veneno e acaba ficando contaminado. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com os produtos que a gente vai jogar na lavoura para não dar um desequilíbrio ambiental maior ainda. Pensando aí nessa questão específica, né, de como proceder num caso específico de manutenção desses espaços, né, é o que a Fabiola coloca. Ela tem jataís em casa, né, e sempre tem medo de fazer alguma ação ou que prejudique ou que crie algum problema junto com as abelhas. Isso. Então, as abelhas na área urbana, elas acabam ficando protegidas porque elas estão longe desses agrotóxicos. Então, a gente não vai ter tanto problema aí com o problema de venenos. Os cuidados maiores que a gente tem que ter na área urbana com as abelhas sem ferrão é justamente a alimentação, né? Ver se ela tem uma demanda de flores em volta, que ela possa buscar pólen. Se não tiver essa demanda, né, fazer um alimentador artificial. Tem várias receitas aí na internet, né? Caldas de açúcar que a gente pode fazer, ou mesmo o pólen, né, da abelha africana pode ser usado também como opção de alimentação para essas abelhas. Então, geralmente, se a colônia, você observando só na entrada do ninho, ela está com bastante indivíduos ali voando, né? As abelhas, principalmente a jataí, ela tem um voo mais durante o dia, né? O período luminoso, o período mais quente, né? Então, no finalzinho da tarde, no comecinho da manhã, ela tem uma atividade menor mesmo. Durante o dia, ela vai ter uma atividade maior. Se ela está tendo uma atividade boa ali na frente do ninho, quer dizer que a colônia está saudável, né? Não requer nenhum cuidado aí específico, né? Miriam aqui com uma questão interessante, né? Especificamente quando a gente pensa na possibilidade de um ataque, como ocorreu, é o que a gente conversava aqui no intervalo, quais as razões de acontecer? Isso. Então, geralmente as abelhas, principalmente elas que já estavam no ambiente urbano e pelo relato das pessoas em volta, já fazia tempo que ela estava lá naquela área, ela já estava acostumada ali com o movimento de pessoas, estava na praça, né? Então, com certeza, passava pessoas por ali, carros, né? Barulho. Então, ali ela já estava acostumada com o barulho. Geralmente, uma abelha que está numa área silvestre, né? Ela não vai estar acostumada com barulho, às vezes as pessoas passando, conversando alto, já pode ser aí um motivo para elas atacarem. Não era o caso lá, então elas já estavam acostumadas com barulho, alguma coisa, né, aconteceu para elas estarem mais revoltadas ali, né? Mais agressivas. Então, ou alguma coisa bateu na árvore, ou uma pedra, alguma coisa aconteceu para tirar elas do estado normal delas. Infelizmente, né, as duas vítimas que passaram lá não perceberam, né, que o enxame estava nesse estado mais agressivo e acabou sendo atacado. Mas no caso delas, eu acho que não foi uma causa natural. Elas não iriam atacar sem necessidade. Ela também questiona aqui, né? Perfumes ou outras questões podem causar alguma questão nesse sentido ou não? Alguns cheiros
mais fortes, assim, gasolina, querosene, eu sei que elas ficam, demoram um tempinho até elas começarem a ficar. Então, quando a gente vê um enxame, vamos jogar gasolina, não é interessante. Agora, um perfume, de repente, com um cheiro um pouco mais adocicado, ou floral, né, pode atrair a abelha, mas com outro sentido, né? Ela pode estar pensando que é algum alimento, né? Então, ela pode chegar, talvez não ataque, mas a hora que chega perto, né, começa o zumbido, a pessoa assusta e bate a mão, aí pode acontecer a picada. E geralmente não, quando ela pica, ela solta um feromônio que atrai as outras abelhas. Então, a hora que uma pica, as outras vão em cima. Então, a gente tem esse problema. Então, um perfume mais floral, assim, se estiver passando e perceber que tem abelhas, é bom evitar, ou se elas forem para cima, né? Algumas cores também de roupa pode atrair as abelhas, né? Então, quando vê que tem alguma abelha voando perto, tenta não bater a mão. Se bater, esmagar a abelha é pior. Então é esse cuidado, né? E justamente é o que o nosso reflexo faz com que a gente, que a gente tenha de atitude. Isso. Né? E o ferrão está ali, né? Pronto já, né? Então você aperta, a hora que você aperta o ferrão, mesmo uma abelha morta no chão, já aconteceu já de pessoas descalças pisar numa abelha morta e o veneno está ali, né? O ferrão está ali, está ativo ainda. Então se você pisa, mesmo que a abelha está morta, esse veneno vai agir, né? A Lúcia colocando outra questão também, né? A gente falava exatamente disso, né? Da urbanização, né? E de vários animais que não eram tão comuns, que estão cada vez mais na rotina da cidade. Ela coloca, por exemplo, dos gambás, né? Que hoje estão quase virando pet em alguns lugares. Então ali no bosque, eu já vi algumas famílias ali no bosque. Eu até fotografei em cima da Casa da Cultura um tucano, né? Então os tucanos, a alimentação normal dele geralmente é ovos e filhotes de outras aves, né? Então a gente sempre tem que se perguntar, né? Por que as abelhas estão vindo para a cidade? Por que os gambás estão vindo? Por que o tucano está vindo? Então está tendo um desequilíbrio na nossa área silvestre, né? Então a gente tem que ficar bem atento aí, né? Com o entorno da cidade, para que não aconteça. Recentemente aí, não lembro que cidade que foi, teve uma onça que apareceu na área urbana da cidade. Então a gente tem vários problemas aí com essa fauna, né, mais silvestre, que não é comum na área urbana, vindo para a área urbana. Então está tendo algum desequilíbrio. E de fato a gente tem que começar a pensar exatamente nisso, né? Nessa convivência. Quando a gente pensa na recuperação de algumas áreas, como foi a questão das APPs e de outras estruturas, a gente de certa forma começou a compensar um pouquinho das ações, mas ainda está distante desse equilíbrio, né? Isso. Então, algumas áreas é impossível a gente consolidar, né? Que a gente tem várias áreas que era para ser áreas de preservação permanente e que hoje já tem, né, a urbanização em volta. Então, essa área já está sem recuperação, né? E os animais, eles estão no lugar dele, né? Nós que estamos invadindo os lugares dele, né? Então, a gente sempre tem que pensar aí na expansão urbana, como que essa expansão vai acontecer, se ela vai interferir na fauna, na flora. Então, a gente sempre tem que pensar no crescimento, claro, da cidade, né? Mas pensando também na questão ambiental, sempre colocando as duas coisas na balança. Perfeito. Júlia, parabenizando pelas informações e colocando o que vocês fazem com o projeto Meliponária, para educação, qual a finalidade? Então lá é para educação ambiental, justamente para chamar a atenção, né, das crianças. Nós esse ano estamos atendendo as crianças de pré-2 e segundo ano de toda a rede municipal. Algumas escolas particulares, escolas de outras cidades também acabam indo lá. E a gente usa as abelhas justamente para chamar a atenção das crianças da importância das abelhas, né? Qual que é a importância das abelhas na nossa vida. Então a gente tem aí a nossa alimentação, a base da nossa alimentação por sementes, né? Aí fala, você come semente, né? Sempre chama atenção isso para as crianças, que não como semente não. Mas e o arroz, o feijão, a soja que está no óleo, o trigo que está no pão, está no bolo, está na bolacha. Então a base da nossa alimentação são os grãos. E as sementes, né, os grãos, elas só se formam através da polinização.
né? Algumas sementes um pouco mais dependentes, outras um pouco menos, né? Mas a nossa alimentação basicamente depende da polinização. Sem a polinização a gente não tem alimento. Então as abelhas nossas lá são para mostrar que nem todas as abelhas são agressivas, que elas têm que ser respeitadas sim, né? Não é porque ela não tem ferrão que a gente vai poder incomodá-las, né? Chamando atenção para isso e chamando atenção aí para a importância dela no nosso dia a dia. A Magnólia aqui, né, parabenizando também pelas informações e colocando, né, a gente falava da história dos caramujos, né? A gente tem um período de chuva entrando e é a hora que eles retornam, né? Como proceder nos lugares que normalmente eles aparecem? Caramujo e lesmas, né, tanto as nossas nativas aqui como essas exóticas, é muito difícil combater. Então, o sal é uma forma, só que como a gente entra num período de chuva, então a gente joga sal ali, por exemplo, em volta de um canteiro de alface, né? Joga sal em volta para as lesmas e caramujos não entrarem, só que aí na primeira chuva esse sal já vai sumir todo, né? Então tem algumas armadilhas, acha fácil na internet aí, algumas armadilhas para capturar esses animais. Então essas armadilhas geralmente é feito com garrafa PET, copos, né, vasilhas aí, ele entra e não consegue sair. Então, de manhã, né, normalmente de manhã, que eles ficam mais ativos à noite, que é mais fresco, né? Então, de manhã você vai nesse recipiente com luvas, né, justamente se esse animal estiver contaminado. Então, você vai com uma luva, pega esse recipiente que foi, durante a noite aí os animais foram capturados, pega esse recipiente, coloca num saco, descarta no lixo, né? Então, sempre tendo bastante cuidado, mas tem algumas armadilhas aí. O sal, se for um lugar que não molha ou que é mais difícil, né, cair água, um pouquinho de sal ali esparramado no chão, ela não passa, né? Então, ela vai chegar até onde tem o sal, ela vai desviar o caminho dela. Então, não é uma solução, mas ajuda. E as armadilhas aí é uma solução um pouco mais efetiva. Quando se pensa também nessa questão de convivência, né, meio ambiente, meio urbano, é uma equação que dia a dia a gente vai mudando, né? Então, infelizmente, a gente tem que observar isso na rotina, mas a gente tem uma rotina cada vez mais agitada que a gente não observa, né? Como equacionar isso? Então, é observação mesmo, né? Agora a gente começamos a primavera agora essa semana, né? Então a gente tem que observar mais a natureza. Observa na sua casa que os animais estão aparecendo, né? Está aparecendo escorpião, barata, algum motivo tem. Então você está acumulando resíduos ou tem um resto de construção que você ainda não descartou da forma correta. Então a gente tem que, pelo menos aí um tempinho do dia, ou quando percebe, né, que está tendo essa praga ou esse animalzinho que está chegando até a casa, a gente tem que ver o porquê. Então hoje a gente tem um problema sério aí também com traças, né? A gente vê as traças aí dentro de guarda-roupas, na parede, nos cantos das paredes, né? Por que está aparecendo essas traças? Qual que é o motivo delas, né? Então a gente sempre tem que buscar, né? Infelizmente é observação, né? A gente vai ter que parar um pouquinho, né? Observar o que está acontecendo em volta para tentar resolver. Perfeito. Traças e cupins, é o que você estava tratando aí, e é a questão da Michele aqui, né? Em alguns momentos viram verdadeiras pragas, né? Existe controle, como controlar essas duas pragas? O cupim ele é um pouco mais complicado, aí vai precisar mesmo de uma dedetização, né? Então é um pouquinho mais complicado. A traça, a limpeza dos lugares já resolve um pouco. Então, um aspirador de pó é mais indicado, você aspira, onde tiver as traças nos cantinhos da parede, aspira ali aquelas traças, tenta deixar sempre os lugares sem umidade, né? Então a gente tem alguns produtos aí que tiram a umidade de guarda-roupas, por exemplo. Nunca colocar roupa, usou mas eu usei uma vez só e colocou no guarda-roupa. Não, né? Então a gente não pode colocar nada úmido dentro do guarda-roupa, e isso vai atrair mais esses insetos. E o cupim é dedetização mesmo, chamar o serviço especializado mesmo, que geralmente eles estão em locais complicados, madeiramento da casa, né, batentes de porta. Se for num móvel, né, às vezes tem que fazer o descarte do móvel, se já estiver muito comprometido, né, então já é melhor fazer o descarte, né, do que tentar recuperar aquele imóvel. Então,
é complicado esses animaizinhos aí, essas pragas urbanas, principalmente a formiga, né? A formiga é realmente difícil combater. E a gente vê que elas já estão ficando resistentes a alguns venenos, né? Então, as pessoas usam alguns venenos sem muito conhecimento, né? E acaba deixando a colônia ali até mais forte. O Juliano questionando aqui, né? Como ter acesso a esse trabalho, né? Você já fazia um trabalho de educação ambiental com as escolas, mas, né, as particulares e outras pessoas que queiram, como proceder? Então, estamos sempre de portas abertas. O nosso telefone lá é o 3761-7757. É só ligar para a gente, agendar uma visita. Estamos sempre aí dispostos a receber todos os públicos. Algumas escolas municipais a gente sempre entra em contato, né? Então é um pouco mais fácil. As particulares, as estaduais, tem geralmente um cronograma um pouco mais apertado, né? Mais difícil eles se deslocarem até lá, mas estamos lá à disposição. Os temas lá são os mais variados, né? Dentro da área ambiental, água, solo, ar. Então a gente sempre fala aí de todos os temas, né? Da forma mais ampla possível, atendendo aí desde de pré-escola até terceira idade. Então sempre aí de portas abertas, repetindo o telefone, né? 3761-7757. Ou então ir direto lá no viveiro, né, conhecer o viveiro, mesmo que não tiver um grupo, né, tá sozinho, quer conhecer, né, o espaço, estamos lá sempre de portas abertas. A gente tem o laboratório, tem a biblioteca, tem lá a horta, né, educativa, tem o meliponário, tem o sistema de captação de água de chuva. Então, quem quiser ir lá conhecer, no Central Park, na rua Alfeu Gasparini, né, a última rua do Central Park, rua Alfeu Gasparini, número 220. Então, sempre de portas abertas aí para todo mundo que quiser conhecer, quiser agendar para levar os amigos. Estamos lá de portas abertas. Perfeito. Pensando na questão prática aí, né, dessa rotina, né, de educação ambiental, quando a gente pensa meio ambiente, sempre tem um tema novo, então também tem essa questão da atualização, né? Às vezes as crianças passam lá, tem uma informação, voltam no ano seguinte para outro tipo de informação. Isso. Então, geralmente, as crianças elas vão 2 vezes por ano, né? Então a mesma turma vai 2 vezes por ano, com temas diferentes. Só que nós temos milhares de temas, né? Então, temas aí... os temas não se esgotam, né? Então, mesmo que a gente for falar, vamos falar sobre água. Qual aspecto da água? A água enquanto no mar, a água no rio, a água numa represa, a água sendo tratada na cidade. Então, a gente tem vários aspectos da água. Então, a água é um tema aí para discutir vários dias. Então, isso é um dos temas, né? A gente pode falar sobre florestas, pode falar sobre fauna, pode falar sobre solo, pode falar sobre o ar. Então, a gente tem um monte de temas aí para ser trabalhado, nunca vão se esgotar os temas aí. Nós tivemos aqui no Brasil, né, o Igor está colocando, e é interessante destacar isso, o encontro que tratava da questão da caça das baleias, né, com um lobby forte de alguns países, em especial do Japão, mas que foi mantido o veto, né. Uma questão importante também para a gente continuar entendendo isso, né, a causa ambiental ela é diária. Isso. Né? Então aí tem uma questão cultural também, né? Eles já consomem a carne de baleia há muito tempo, só que a gente tem que pensar que a população aumentou, né? Então antes caçava lá uma baleia, imagina a população até consumir toda aquela gordura, toda aquela carne, era muito tempo. Então hoje a população maior, a demanda também é maior e esses animais a gente não consegue criar em cativeiro, né? Então é um problema sério, eles têm uma função muito grande dentro do oceano, né? Um controle ali populacional de alguns crustáceos, de alguns peixes pequenos, que se não tivermos as baleias, a gente vai ter um desequilíbrio ambiental muito grande na fauna marinha, né? Então, temos sempre que prestar muita atenção. E outra coisa também, né, que aconteceu até aqui no Brasil, a proibição da caça do jacaré no Pantanal. Então, a população, aí começaram a criar jacaré e soltar na natureza. A população de jacaré aumentou muito, né? Aí começou a diminuir a população dos peixes. Então, tudo que a gente vai fazer com o meio ambiente tem que ter um estudo profundo, né? A gente tem que ver direitinho o que a gente está fazendo, o que está mexendo. Teve o caso também dos elefantes, né? Na África, não, proibiu totalmente, não se pode, mas começou a criar e aí teve um desequilíbrio também. Um elefante, ele come 60 quilos de vegetação por dia, né, cada elefante. Então, imagina aí o que acontece aí com uma manada muito grande, né, se alimentando. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado aí em todas as questões ambientais, né, mesmo quando a gente vai interferir numa área já consolidada ou tentar resgatar essa área degradada. Uhum.
E a gente tem milhares de citações disso ao longo de todo o mundo, né? Questão dos coelhos na Austrália, né? Não sei se você conhece essa dos hipopótamos do Pablo Escobar, né? Então, assim, tem várias citações, né? Deslocou qualquer espécie de um lugar para o outro, você corre risco de problemas. Com certeza, né? Não só o deslocamento da espécie de um local para o outro, mas também, né, no caso que a gente falou, do elefante, do jacaré, você aumentar muito a população, né, mesmo que ela está no seu habitat, você aumentar muito essa população, vai causar desequilíbrio. Também a respeito, o Igor aqui novamente, né, pontuando, né, a respeito da questão dos animais, né, dos pets exóticos, né, que começaram a entrar no país, né, como furões, etc. A gente não pode estar caindo num risco também nesse sentido? Isso, então, de repente, esses animais, né, se forem abandonados, é muito difícil acontecer, né, mas, de repente, né, o abandono desses animais e começar aí ter... que aí você vai ter uma questão muito mais complicada, né, porque como eles não são uma população muito grande, né, então é difícil eles se encontrarem mesmo que eem forem abandonados, encontrarem um macho e uma fêmea para ter uma procriação. Então, mas mesmo assim é uma preocupação muito séria, né? Então, esses animais que são introduzidos, principalmente no pet, né, onde eles estão sendo reproduzidos, né, criados, de repente aquela criação não vendeu, aí solta, né? Aí a gente tem um problema mais sério. Agora, a pessoa ter lá legalizado, né, tudo certinho, comprado em uma loja com todas as credenciais, né, autorizado pelo IBAMA, aí se tiver uma consciência, né, eu não vejo problemas sérios, né? Eu vejo um problema maior dos criadores, né? As pessoas que estão criando esses animais, né? Procriando esses animais para venda. Aí a gente vai ter um problema sério. Na questão da criação, que você coloca bem aí, também tem isso, né? O quanto isso gerou de problemas para o país, até porque não se tem uma fiscalização correta e muitas vezes isso, olha, aquela coisa, não deu mercado, abandona. Solta, né? Que foi o caso dos caramujos, né? Então, o caramujo era para ser incluído na alimentação, né? Como uma comida aí francesa, e acabou não caindo no gosto popular e soltou, né? Então, as pessoas que criavam que soltou, aí foi um problema sério. E a gente tem que pensar também nos nossos cachorros, né? Então, a gente tem também a procriação de cachorros de raça, né? Que são vendidos em pet shops aí por valores absurdos, e a gente tem um monte de cachorro abandonado na rua, né? Então, a gente tem que pensar nesse lado também, né? Os pets, que são pets mesmo, a gente tem que pensar aí, compensa comprar um cachorro ou adotar, né, um cachorrinho aí abandonado. Então, às vezes é muito melhor você adotar um cachorrinho que vai vir de graça, né, do que comprar, né? A gente sabe aí que os cachorros com raças, aí, os híbridos, né, os misturados, popularmente a gente chama de vira-lata, né, mas nada mais é do que duas raças diferentes que se misturaram, né? E eles são mais dóceis, né, eles são mais carinhosos, então ele tem mais vantagens, são mais resistentes a doenças, né? Então, normalmente os cachorros aí de raça, eles são muito cruzados aí entre parentes próximos, então eles ficam mais suscetíveis às doenças genéticas, né? Então, de repente, um cachorro aí híbrido é muito mais resistente, muito melhor para a gente ter em casa do que um cachorrinho de raça. Você pagou caro e aí pode até desenvolver uma doença que vai gerar aí uma tristeza grande para a família aí. Perfeito. E isso muitas vezes não se analisa, né? Se gasta um recurso, sendo que podia ter um bichinho, né, próximo, com mais qualidade de vida aí. Uma outra questão que se torna um problema ambiental, e é que o Rui está colocando aqui, é a questão dos próprios cães abandonados, né? Que as pessoas deixam na rua e que às vezes eles viram até matilhas. Isso. Então a gente já está vendo aí na cidade, a gente sempre teve esse problema, né? Diminuímos muito, né, com o trabalho aí das ONGs, né? Com a castração. Com a castração. Então a gente teve uma redução grande aí, né? Alguns cachorros que estão na rua já estão castrados, é aquele cachorro comunitário, né? Então a rua inteira cuida, né? O quarteirão ali acaba cuidando daquele animalzinho. E a maioria já está castrada, então a tendência agora é ir diminuindo. Mas a gente tem que continuar com essa consciência. Você tem um cachorrinho que fica solto na rua ou que por algum motivo aí ele vai ficar mais tempo aí em contato com outros cachorros, castra o cachorro, né? Deixa ele castrado, não tem
problema aí de uma reprodução sem controle, né? E a gente tem que ir diminuindo isso aos poucos, não vai ser do dia para a noite que a gente vai acabar com esses cachorros aí soltos na rua, mas a gente tem que ter essa consciência de sempre estar ajudando aí, né, as ONGs, todas as pessoas aí que ajudam nesse trabalho, né, com um trabalho muito bom, mas a gente tem que ajudar eles também, né, eles não dão conta sozinhos. Uhum. Também nessa questão da corresponsabilidade de cada um, a questão de queimadas, né? A gente passou por um período, né, de seca e a gente percebe o quanto isso afetou e ainda afeta a qualidade de vida das pessoas. Isso, então até foi na terça-feira, estava com incêndio, até encontrei com o caminhão da prefeitura, parei lá para dar uma ajudazinha, ali no córrego das Araras, né, a continuação ali do lago artificial. Estava um incêndio ali e pegou numa moita de bambu. O bambu, quando pega fogo, ele começa a estourar, né, os gomos dele, ele começa a estourar e espirrar faísca para todo lado, e isso vai aumentando cada vez mais o incêndio. E isso foi essa semana. Então não é porque deu uma chuvinha ou outra que a gente já pode ficar despreocupado com o incêndio. Então, a gente tem que tomar cuidado, não acenda a fogueira, não coloca... Tem gente que coloca fogo propositalmente, né? Não é nem que está acendendo uma fogueira por algum motivo. Coloca de maldade, né? Então, pensa bem antes de fazer essas coisas, né? A gente tem que pensar, que aí é justamente dos animais também que acabam fugindo, né, da área silvestre, justamente por causa de incêndios. Então você coloca fogo numa área, os animais vão fugir, vai fugir para onde? Vai fugir para a área urbana. Então as queimadas, mesmo no período chuvoso, a gente tem que tomar cuidado. Uhum. Quando a gente fala vamos pensar assim, desse jogo de xadrez ambiental, né, que a gente tem a cada momento, a gente vê com preocupação a questão dos Estados Unidos, né, que não estão homologando as políticas ambientais que eram extremamente importantes, né? Está se pensando no lucro, né, e se esquece que o mundo tem, né, limites, né? Então, tem uma coisa que a gente fala quando vai falar de resíduo sólido, por exemplo, eu vou jogar esse papelzinho aqui fora. Onde que é fora? Né? Então, a gente não consegue pegar esse papelzinho, colocar no foguete e mandar para o espaço, porque aí realmente seria fora. A gente iria poluir o espaço, né? Mas não existe fora. Então, a gente tem que pensar que todos os gases, né, que a gente está gerando nas indústrias, nos automóveis, todos esses gases vão ficar aqui no planeta. Então, o que vai causar, né, emissão excessiva de gás carbônico, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, né? Que a gente pensa, o gás carbônico está diretamente relacionado com a árvore, não só pela fotossíntese, mas se a gente pensar num grande vegetal, uma grande árvore, o tanto de carbono que está aprisionado na madeira daquela árvore é muito grande. Então, a gente tem a fotossíntese que vai ajudar a reciclar um pouco desse CO2, né, desse gás carbônico, e temos também o carbono que está aprisionado na madeira. Então, se a gente corta uma madeira, transforma em carvão, tudo a gente tem que pensar, né, em todas as nossas ações. E quando a gente vê grandes potências aí como os Estados Unidos, né, mais desmatando, mais não se preocupando com o meio ambiente, isso causa um impacto global, né? Então a gente vai ter um impacto aí no mundo inteiro. Uhum. Aline, parabenizando pelas colocações e dizendo que nós temos sempre que ficar atentos com as questões ambientais na nossa rotina, né? Muitas vezes a gente fica pensando só na questão global, mas o problema está diariamente em todos os espaços. Ela cita uma outra questão também na nossa rotina, que são as maritacas, né? Que agora estão no ambiente urbano e que adoram o fio, adoram... eles estão atacando até a fiação elétrica, né? Então as maritacas estão invadindo a cidade também, né? Por falta aí de alimentos, né, na área silvestre, né? Acabam vindo para a cidade. Então a gente sempre tem que estar de olho nessas coisas e saber, né, o porquê que elas estão vindo, né? O que está acontecendo no campo? O que está acontecendo lá longe dos nossos olhos, né? E o que ela começou falando aí, né? Os cuidados dentro de casa. O quanto que eu estou gastando de energia? Será que eu realmente preciso deixar todos esses equipamentos o dia inteiro na tomada? Eu não posso tirar a hora que eu saio de casa? Então, o stand-by, né, dos equipamentos modernos consome energia. É pouco, mas se todo mundo economizar esse pouco, né, no final vai dar um montante grande. Então, a gente tem que pensar aí sempre no nosso banho,
banho, né? O quanto tempo a gente está demorando no banho, quanto a gente está deixando os nossos equipamentos ligados sem necessidade. Então a gente sempre tem que colocar tudo isso na balança. Essa rotina das questões, né? O Hamilton coloca aqui, né, Batatais tem alguns benefícios ambientais, né, como uma estação de tratamento de esgoto, a questão de uma área verde grande com relação ao horto, etc. Mas ele pergunta quais seriam outras conquistas. É complicado. A gente vai mexer muito na economia do município, porque a zona rural, ela acaba tendo uma monocultura muito grande, né, aqui na nossa cidade, de cana-de-açúcar. Então, de repente, só que isso a gente mexeria em toda a estrutura, não é uma questão fácil, né, de resolver, mas a variedade de alimentos. Imagina, a gente não tem arroz, plantações de arroz aqui em Batatais, a gente tem que comprar arroz lá do sul. Então vem de caminhão, esse arroz foi plantado lá no sul, vem para cá. Então o transporte desse alimento, né, seria muito mais fácil se a gente tivesse isso aqui. Mas isso eu acho que chega a ser até utopia, né? Não é possível a gente conseguir isso. Eu acho que Batatais tem uma área verde muito boa. Os rios, mesmo os urbanos, não todos, mas tem uma preservação legal, tem que ter a conscientização das pessoas também, dessas áreas de preservação permanente que estão dentro da zona urbana, não jogar lixo, né? Então a gente passa em todas as áreas de área de preservação permanente, né? Essas APPs, né, dentro da cidade, que são os corpos d'água que cortam a cidade, todos eles têm lixo. Não é a prefeitura que joga, são os moradores. Então, cada um tem que colocar a mão na consciência. O caminhão da coleta de resíduos sólidos passa todo dia na cidade inteira, 3 vezes por semana. Por que eu vou colocar esse saco de lixo no meu carro e levar num canto da cidade e jogar em um lugar inapropriado? Então, é complicado. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Batatais ainda é um município pequeno, né? A área urbana de Batatais é pequena, a nossa área verde, né? O município como um todo é muito grande e tem uma área verde legal, então a gente tem que preservar o que tem e tentando e mudando, né, essas monoculturas um tempo, né? Devagarzinho, para não ter um impacto socioeconômico muito grande, né? Então a gente tem que ir transformando aos poucos. Mas acaba sendo até um pouco utopia tentar trocar tudo de uma vez. Mas essa questão de resíduo sólido dentro da cidade é possível, né? Então é o trabalho de cada um de nós, né? A observação, né, de cada um de nós aí. Se vê alguém jogando lixo, denuncia, né? Liga na polícia, liga na prefeitura, denuncia esses atos aí, porque compromete muito o nosso meio ambiente. Fábio, eu quero agradecer a participação, a presença aqui com a gente, deixar o espaço sempre disponível para o Bateia, para as ações ambientais e destacar exatamente isso, né? O quanto é importante nós termos essa visão ambiental na nossa rotina. Eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho mais sobre o meio ambiente e fico muito feliz com as pessoas preocupadas com o meio ambiente, né? Está aumentando cada vez mais e o Bateia sempre de portas abertas aí para esclarecer qualquer dúvida. Eu agradeço o convite. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós lembramos que às 18h30 nós temos Cidade na TV. Você fica agora com o horário eleitoral gratuito, na sequência com a programação da TV Brasil. Nós voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.